Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Estamos no último sábado do ano. Último sábado do ano. Esse ano foi um ano de leituras e reflexões das obras de Leon Denis. Terminamos o livro Depois da Morte, começamos esse, que é o Porquê da Vida, e já estamos também quase no final. Agora, em janeiro, nós terminamos esse livro também. Então, que sejam todos bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, para mais um programa. E o nome do nosso programa é Estudando Leon Denis. E hoje, dando continuidade ao livro, Porquê da Vida, nós vamos apresentar o tema Justiça e Progresso. Só para nos situarmos, na semana passada, estudamos o tema Vidas Sucessivas. Vamos à nossa prece para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Então, Mestre Jesus, querido, amado irmão, estamos aqui reunidos para mais um programa na Web Rádio Cristo Consolador, estudando Leon Denis. Que possamos estar harmonizados com o estudo, que possamos abrir a nossa mente, que possamos transmitir aquele pouquinho que nós estudamos para todos aqueles também que estão nos assistindo, os que vão nos assistir depois, e que assim permaneçamos firmes, perseverantes no estudo das obras de Leon Denis. Então, pedindo ao nosso Mestre Jesus, a Leon Denis, a espiritualidade amiga que está sempre conosco aos sábados, que tudo corra da melhor forma possível até o final do estudo na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Já estamos no tema diretamente, que não todos não sejam correlatos. Nós estamos no tema imediatamente posterior ao quinto, que é as vidas sucessivas. Hoje nós estamos estudando Justiça e Progresso, no capítulo 6. Leon Denis, magistralmente, ele faz uma ligação, ele consegue passar por nós certos parâmetros que nós, na nossa presente evolução, passaremos de tempos em tempos, durante o nosso período reencarnatório, nas vidas sucessivas que advirão, que adveio, na corretiva, enfim. Ele aborda aspectos importantes que eu gostaria de compartilhar, não só a fala dele com todos aqui nesse canal, mas também algumas observações pertinentes que eu acredito que nos servirá bastante nesta noite de hoje. Então, nós vamos ver aqui o primeiro parágrafo deste capítulo,
O porquê da vida. Então vamos lá. A lei superior do universo é o progresso incessante, a ascensão dos seres para Deus, foco das perfeições. Se nós lembrarmos, né, do livro dos Espíritos, questão número 1, né? A mesma questão número 1. Que é Deus. Que é Ah, Deus. que é Deus. Inteligência suprema. Então a gente vamos observar, tendo esse foco, e vamos tentar compreender a abrangência de conceitos que Leon examina. Então ele diz aqui, nas profundezas do abismo da vida, através de uma estrada infinita e uma evolução constante, nós nos aproximamos. Então, desde que a gente sai lá com o princípio espiritual individualizado, né? Ele passa por várias estações até se tornar, na nossa condição atual, que é a condição que nós conhecemos, todo mundo conhece. Então, nós passamos por vários estágios, do mineral, do vegetal, até termos uma consciência individualizada e, pasmem, que nós ainda não somos humanos plenos. Nós estamos saindo dos estágios da animalidade para tornando-nos cada vez mais humanos. Então, vocês vão olhar para mim, vão se interrogar e vão perguntar: Paulo, você está falando uma coisa, uma quimera, eu sou humano. Mas se eu lhe falasse que dentro de você reina instintos, às vezes, que nós denominamos animalizados. Por quê? Porque ele advém de certos impulsos que nós temos que fazer muita força para controlar. Então, a raiva, o ódio, o instinto de destruição nos faz paulatinamente, à medida que nós entendemos por vidas sucessivas, paulatinamente nós vamos nos aprimorando. Não retroagimos, mas por vezes estacionamos séculos e séculos em determinados parâmetros que nós não conseguimos transpassar. Então vamos lá. No fundo de cada alma, continuando a leitura do primeiro parágrafo, está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências. Cabe a ela fazê-las eclodir através de seus esforços e de seus trabalhos. Então, a perfeição, o Jana fala, a nossa fatalidade é se tornar seres perfeitos. Mas esse tornar-se necessita de um trabalho nosso. Ele diz aqui que dentro de nós está depositado o germe de todas as faculdades. Então, nós somos perfectíveis. Estamos indo para a perfeição, mas só que é um árduo caminho. Eu falei, árduo caminho. Por que árduo? Porque necessita de um trabalho nosso. Ele diz aqui, encarado sob esse aspecto, nosso adiantamento, nossa felicidade futura é obra nossa. A graça não adianta terceirizar. Temos que colocar a mão na massa. A graça não tem mais razão de ser. Porque ele colocou essa frase dentro desse parágrafo. Vamos pensar que o trabalho, a continência do trabalho, elimina, tá, aquele conceito da graça divina, que eu pagaria uma indulgência
e eu obteria o perdão, que eu, ali na hora crucial, teria absolvição dos meus pecados e renasceria em outro plano completamente limpo, sem trabalho, sem nada, sem pagar nada. Então, se nós pensarmos como esse sistema é injusto, a gente começa a entender por que ele colocou essa frase: a graça não tem mais razão de ser. A justiça irradia-se no mundo, portanto, se todos nós lutamos e sofremos, todos nós seremos salvos. Cada um na sua velocidade, cada um na sua consciência, cada um no seu aprimoramento. Vale lembrar um pouquinho, né, que quando nesse parágrafo ele toca no assunto da lei superior do universo e o progresso incessante, que tem um capítulo do Livro dos Espíritos, é o 8, só falando da lei do progresso, para nos instruir. É muito bom acompanhar as perguntas, elas vão desde a 776 e vai falando também na 7, até a 779, fala da marcha do progresso. E é bom a gente fazer essa leitura para poder ver o que Kardec nos traz sobre isso. Exato, né? Então, aí a gente, obrigado, Cristina, né, pela sua intervenção. E assim a gente vê o seguinte: aí ele começa a abordar um assunto que todo mundo foge, inclusive eu, óbvio. Né? Ele começa a abordar o papel retificador da dor. Então, ele começa assim. Assim também se revela aqui, em toda a sua grandeza, o papel da dor, sua utilidade para o adiantamento dos desejos. Vamos livrarmos dos nossos preconceitos e manter a mente aberta, para que nós possamos entender o papel da dor, como Leon Denis nos esclarece aqui. Então ele vai falando o seguinte: assim como o mineral grosseiro, sob a ação do fogo das águas, transforma-se pouco a pouco no metal puro, assim a alma humana, sob os pesados martelos da dor, transforma-se e se fortifica. Eu tenho uma amiga, né, que está sofrendo de câncer, não sei, então eu falei para ela assim: olha, quando você passar por isso, acabar de passar por todo esse estágio, você vai se descobrir um espírito forte, super, amoldado, que conseguiu transcender esse sofrimento. E a gente só consegue transcender determinados tipos de sofrimento através da obediência e resignação, tão bem expostos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é no meio das provas que se temperam os grandes caracteres. É isso. Quando você começa a trabalhar, se amoldar a essa prova, porque muitas das vezes você não consegue escapar por um tempo dessa prova. A dor é purificação suprema, a fornalha onde se fundem todos os elementos impuros que nos maculam: o orgulho, o egoísmo, a indiferença. Então, nós ainda somos um poço. Na nossa presente encarnação, ainda, 99,99% da humanidade. Um poço de orgulho, de egoísmo e de indiferença. E para sair deste poço, para que a gente possa atingir a superfície, fazer eclodir dentro de nós as potências que estão em nossa alma, necessitamos da Senhora Dor. E aí vocês podem estar imaginando a dor física. Não. Existem vários tipos de dor. Dor moral,
que é a mais suprema das dores, porque muitas das vezes o espírito forte ele consegue passar pela dor física e não consegue passar pela dor moral. E aí acaba, a dor moral é tão grande que acaba entrando num processo de tirar a vida, né? Exato. E mesmo assim, ele não necessita muito de dor moral, não. O espírito ainda é infantil. Não aceita o ditame divino, então se revolta contra o seu destino. Em vez de lutar com a sua inteligência contra o seu destino, amoldando o seu destino, melhorando o seu destino, transcendendo o seu destino, daí Jesus nos simbolicamente nasceu numa estrebaria para provar que pode-se vencer o mundo. Então, nós precisamos pensar nisso. Aqui na nossa sociedade, quando a gente fala vencer o mundo, a gente pensa em quê? Qual a ideia que se traz na cabeça? Não é vencer o mundo como Jesus, que declarou que o reino dele não é deste mundo. Nós pensamos em vencer o mundo com posses materiais, suntuosidade, casas supremas, né? Enfim, é só pegar qualquer comercial, a gente vai ver, vai vislumbrar esse conceito por detrás. Adquira aquele cartão de crédito e vá viajar. Você vai ser recebido numa sala VIP de qualquer aeroporto, onde você vai estar apartado do povaréu, onde que você vai receber ali, depois de gastar alguns milhares de dólares dos seus cartões, uma taça de champanhe como recompensa, um espaço apartado, e nós vamos nos sentir recompensados infantilmente, achando que é isso que é vencer no mundo. Mas não é isso que Jesus prega. Jesus já falava que vencer no mundo, vencer o mundo é vencer a si mesmo. Como dessas religiões, sobretudo tem um romance maravilhoso, um livro maravilhoso, Bhagavad Gita, que não é da filosofia espírita, mas que retrata a luta contra si mesmo, que é a mais suprema das batalhas, em que você descobre que você é seu próprio inimigo. Então, vamos lá. Antes de você passar a sair da parte da dor, eu tive fazendo uma experiência. Mas aí já falou bastante da dor, já vai mudando o assunto, Leon Denis aqui vai trazendo outras coisas, e eu queria trazer a dor ainda, na pesquisa que eu fui fazendo de alguns livros, o que cada um fala, né, uma frasezinha de cada um. Vamos começar por Allan Kardec, na Gênese, na parte dos milagres e as predições, segundo o Espiritismo, que é o capítulo 3, quando nos diz que a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. Então, quando a gente pensa que a dor nos paralisa, não, a gente está, como o Paulo falou, né, citou o caso da amiga, quando ela sair da situação, ela está mais forte, e a gente fala progresso, por quê? Porque ela está forte até para fortalecer alguém que ainda vai passar pela situação. Das nossas amigas em comum, né? Das nossas amigas em comum. Aí tem as palavras também de André Luiz, no livro Nosso Lar, capítulo 6, quando ele diz que dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. É totalmente ao contrário do que a gente pensa, né? Que nós pensamos que, nossa, a dor é um martírio, a dor é uma coisa ruim, né? E ele fala bem claramente que é a possibilidade de enriquecer a alma, né? Então fica difícil quem não está dentro da doutrina compreender isso, né? Nós Teresa d'Ávila, lá em 1580, nós já falava desse papel retificador da dor, logicamente não com as palavras nossas, né? Mas ela compreendia que ela recebia tanta graça divina
que ela queria padecer tal como Cristo, de uma forma que ela compreendia que necessitava para ser aprimorada. E aí, fechando com o Evangelho, né, no capítulo 9, item 7, Kardec diz o seguinte, eu acho que não é nem Kardec, na verdade, quem diz essa parte, eu acho que é a Joana de Ângeles dentro do Evangelho. Aí olha o que ela traz, olha o que traz. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha, a seus eleitos. Então a gente, meu Deus, eu não quero ser esse eleito, não. A gente pensa logo assim, né? Que a gente já faz uma outra ideia da dor. Exatamente. O papel da gente descobrir a dor quando ela bate na nossa porta é você, em vez de ir para fora, voltar-se para dentro. Então você começa a perceber que você é um ser com potências que você mesmo desconhece. A dor de suportar os xingamentos, os preconceitos, de você perceber que você pode transcender isso e tornar-se uma pessoa melhor e produzir para a sociedade, é uma descoberta maravilhosa. Então, aqui é o espírito amigo, que ele assina como espírito amigo e não fala quem é. Eu tinha uma... falar que ela ajuda. Os gozos sensuais... antes, há uma frase, né, assim, é a única escola onde se refinam as sensações, onde se aprendem a piedade, a resignação estoica. Então, a dor nos faz compreender isso. Todos nós passamos por esses momentos. Para poder crescer, você percebe-se de um ser mais pleno quando passa. E quando você olha o desenrolar dos acontecimentos e oxalá possa ser vencedor, né? Porque a gente só descobre quem nós somos no momento em que nós passamos pela dor. Então, será que nós vamos aceitar? Cada um tem seu ponto, seu calcanhar de Aquiles. Então, e os gozos sensuais prende-nos à matéria, retarda nossa elevação, enquanto que o sacrifício, a abnegação nos libertam por antecipação dessa canga espessa, nos preparam para novas etapas, para uma ascensão mais elevada. Então, o sábio que começa a compreender isso, ele começa a se apartar desses gozos sensuais. Gozos dos sentidos, qualquer que seja. Aprende a viver uma vida mais simples, uma vida mais voltada para o estudo. É lógico que eu não vou chegar e falar, não, eu não vou mais fazer mais nada, não. É trabalho, é viver dignamente, afastando-se daquilo que nos puxa, os hábitos perniciosos da nossa vivência, para conservar o corpo, para que possa prosseguir na sua prova reencarnatória, na sua experiência reencarnatória, sem muitas delongas. Então, você começa a aprender a se conter, começa a aprender a viver com pouco. E se nós formos pensar, é uma realidade. Será que realmente precisamos de muito para viver? Vamos guardar essa interrogação. Tá, então, cada conquista sobre as nossas paixões, aquilo onde ele fala sobre suas paixões, a cada passo adiante, vê-se os horizontes se alargarem e sua esfera de ação aumentar, percebe cada vez mais distintamente a grande harmonia das leis e das coisas. Muitas das vezes, quando nós damos largas
a certas comemorações. Hoje nós estamos ali já na antivéspera do Ano Novo, né? Na véspera do Ano Novo, praticamente, antivéspera. Então, achamos que devemos comemorar uma coisa que nós mesmos pontuamos, que, na verdade, a Terra gira em redor do Sol e não para ficar sambando, para ficar bebendo, porque ela está na sua marcha incessante, no seu movimento de translação, e a gente sabe que o tempo é relativo, que nós aqui damos esse tempo. Na verdade, esse tempo não existe, o tempo é relativo. Às vezes, Paulo ele nos pontua que a gente deve seguir o caminho do meio na nossa vida. Porque em outras religiões também nos ensinam quando a gente sai de si, de uma certa maneira, às vezes a minha alegria ela está sendo pontuando a tristeza daquele que está perto de mim. Então eu preciso ter pudor em demonstrar certas alegrias, porque tem seres, existem estudos que nos provam que nessas datas tem pessoas que ficam altamente depressivas. Mas aquele que está assistindo, eu espero que não se pergunte, mas poderia se perguntar, e eu com isso, né? Não, nós somos responsáveis, sim. Nós somos responsáveis por aquilo que acontece com o outro que está ao nosso redor. Vocês querem ter um exemplo mais interessante? Vamos pensar o seguinte: não moro num prédio, num condomínio pequeno. Eu sou responsável, sim, pelo que acontece com meus vizinhos numa escala micro. Como assim? Você vai me perguntar. Ao passar e deixar a porta fechada, eu estou garantindo uma segurança do meu prédio. Ao sair do prédio e não observar certos fatores de segurança, eu ponho todos em risco. Então, eu também sou responsável pelo microcosmo onde eu vivo. Se eu não desligar o gás, então tem certas condutas que eu posso colocar em risco, não só a minha vida, mas como a dos demais. Então, tem que aprender a cuidar, a zelar pelo meu entorno. Então, e isso, do micro, do macro, é a mesma coisa. Eu tenho que ter cuidado com o meu semelhante. Eu tenho que aprender a ampará-lo. Eu não preciso conhecê-lo para ampará-lo. Eu, com o meu gesto, eu posso ampará-lo. Com o meu ouvido, eu posso escutá-lo. Eu posso fazer o bem sem olhar a quem. Então, a gente vê o seguinte. E aí, Leon Denis, ele vai falar aqui da pluralidade das existências da alma. Isso é um assunto muito importante, né, Cristina? Por quê? Porque nós não vivemos uma vez só, né? E tem um fato aqui bem interessante, né, que o texto da Gênese nos traz, caráter da revelação divina. E aí Allan Kardec apresenta a pluralidade das existências, mas da seguinte forma que ele descreve. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, coisas que a gente não sabe explicar, porque que uma criança nasce defeituosa, nasce com um problema, uma doença, sem ter feito nada a ninguém. Né? Aí, continuando. A gente também tem explicação pelas mortes prematuras, né? Sem a reencarnação, tornariam inútil a alma as existências breves. Como é que, né? Como é que uma pessoa ia vir para permanecer só 2 anos e tchau? Ainda também vemos a desigualdade de aptidões intelectuais e morais que cada um vem. Tudo isso tem explicação, né? Com a pluralidade das existências, com as novas vidas, né? E também, né, que alguma coisa mais que, como, por exemplo, né, coisas que a gente percebe que adquiriu em existências anteriores que não é dessa vida. E ele continua falando que com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça, de casta, porque o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário,
chefe ou subordinado, homem ou mulher, né? Então, essa é uma explicação muito boa que tem na Gênesis em relação a isso. A gente vê aqui, Leon Denis resume assim: conhecemos ou conheceremos sucessivamente todas as faces da vida social, atravessaremos todos os meios. Então, eu fico assim olhando certos comportamentos sociais, inclusive da nossa sociedade que nós vivemos, comportamentos misóginos, comportamentos preconceituosos, comportamentos, enfim, vários crimes que hoje em dia são cometidos, né, em detrimento de gênero, de raça. Aceitar e vivenciar todos os gêneros. O tempo e o trabalho, eis os elementos dos nossos progressos. Tempo e trabalho. Então, nós amaremos e sofreremos para que o nosso pensamento seja reto, para que o nosso pensamento não dê voltas, não se quede em preconceitos, em ódio, em rancor. Precisamos extirpar isso das nossas condutas. E a dor, o sofrimento faz com que despertemos o nosso olhar para a realidade primeira, em vez de viver em realidades ilusórias. Então, a lei de reencarnação mostra de uma maneira brilhante a soberana justiça reina sobre todos os seres. Então, não existe justiça divina sem a reencarnação. Ela está amparada e da progressão das almas. Então, a cada reencarnação, a gente estaciona, mas vem a dor e faz nos progredir. Vem o aguilhão, como a Cristina falou, Kardec, né? O aguilhão da dor nos faz progredir, o aguilhão da necessidade
nos desperta a inteligência, nos desperta os sentimentos, e esse emaranhado todo, forma um torno no qual nós seremos amoldados para que possamos ser exprimidos e nos transformarmos. É isso que ocorre. E ele fala uma outra coisa. As provas apavorantes que alguns dentre nós sofrem são, em geral, a consequência da nossa conduta. Assim, hoje, Jesus, quando veio, ele já começou a colocar o outro patamar, que é a lei do amor. Mas essa lei do amor não nos exime da responsabilidade da reparação dos nossos erros. É inútil procurar o inferno nas regiões desconhecidas e distantes. Então, o inferno não está lá fora. O inferno está dentro de nós, assim como o paraíso também. Então, eu posso viver numa condição adjeta, nos recursos materiais, em sociedades primitivas, mas estar em paz com a minha consciência. E obrar, tal como o lírio nasce num pântano, obrar pela beleza ao meu redor. Aprender que eu não preciso do amor dos outros, mas eu preciso sim do amor divino. E posso, amparado nesse amor divino, vivenciado nesse amor divino, amar todos ao meu redor, sem impor condições, sem impor limites, porque quem deve fazer isso é Deus. É muito ilustrativa a história de Jesus, né, que não julgou aquela pecadora. E assim nós temos que proceder. Não devemos julgar. Por quê? Você conhece a história daquele ser? Então, porque ela pode ser melhor do que a sua vida pregressa. E então, Leon Denis, ele vai escoando para uma grande questão. Por que eu não me lembro do meu passado? E ele, e muitos dos quais fazem essas perguntas, né? Atacam o espiritismo dizendo que as histórias de reencarnação, todo mundo é rei, mas eles esquecem de falar que também todo mundo já foi escravo, né? Todo mundo já viveu vidas, como Leon Denis, insignificantes, vidas obscuras, que no caso que Leon Denis nos fala, são a melhor meio para que nós possamos nos aprimorar. Então, vamos pensar o seguinte: a lembrança da nossa vida passada não seria uma bola de ferro pesada presa aos nossos pés? Por exemplo, se eu lembrasse aqui do que eu fiz com meu filho, ou vice-versa, como é que eu ia me relacionar com ele? Eu não sou espírito perfeito, eu ainda não sei perdoar. Então, como é que eu vou ter essa lembrança do passado? Isso, na presente encarnação, na minha presente evolução, é um problema sério. Então, através das etapas superadas, diz Denis, quantas lágrimas derramadas, quanto sangue espalhado pelo nosso ato. Porque, como eu já disse anteriormente, nós não somos anjinhos. Nós estamos evoluindo, os nossos erros fazem com que nós ainda, nesse planeta de provas e expiações, onde erro de uns serve para aprimoramento do outro, nós somos como
pedrinhas todas no meio do rio. Vocês conhecem as pedras que estão no fundo do rio? Vocês percebem que as pedras que estão no fundo do rio, elas são lisinhas? Por que elas são lisinhas? Porque elas nasceram assim? Não, é de tanto se entrechocarem umas com as outras, no curso da abração das águas, elas vão perdendo as suas asperezas. É assim que acontece conosco, no curso das infinitas existências, nós vamos sendo limados, nós vamos tornar pedrinhas bonitas, boas de se pegar, né? Então a gente começa a destilar paulatinamente tudo que é ruim. Ou, eu acho que a gente não precisa dizer que é ruim, mas nós vamos aprendendo a ter novos comportamentos, dar novas respostas frente às mesmas situações que nós vamos passar. Foi por isso que Jesus veio aqui, para nos ensinar, na lei do amor, que podemos dar respostas melhores. Há situações que anteriormente nós damos e demos e continuamos a dar respostas erradas. Atitudes erradas. Então, quando Jesus veio para cá, a humanidade perdeu a sua infância. Não pode mais falar, ignora que a lei do amor é superior a todas as demais leis. Então, ele vai começando a nos fazer entender que nesta presente etapa reencarnatória, não é muito bom você lembrar dos atos passados, até porque dentro das nossas famílias, nós estamos vivenciando, caminhando com seres que nos já fizeram bastante mal e vice-versa. Hoje, e é tão legal essa justiça divina, né? Quando a gente olha e lê as obras de André Luiz, nós vamos perceber de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, a gente percebe que as famílias elas se refundem para que possam aprimorar os seus sentimentos. Vamos lembrar da mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz, ela iria voltar a reencarnar e receber como filhas, as duas ex-amantes do marido dela. Ela voltaria casada com ele, receberia como filha essas duas meninas que foram amantes do marido dela, e ela fala para André Luiz, quando ele pergunta para ela, ela fala o seguinte: quem sabe eu traga esses seres, aprimore e traga para a nossa família, salvo engano. Imaginem isso, gente. O Paulo, o Livro dos Espíritos, nos instrui sobre a parte do esquecimento do passado. Na pergunta 392, Kardec pergunta por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Aí os espíritos claramente respondem: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor de si. Exato. Mas será que a gente está esquecido completamente desse passado? Onde ele fala que, através das nossas tendências inatas, nós podemos antever o nosso passado. Alguns vestígios, logicamente. Se nos desligarmos das influências externas, descermos aos fundos do nosso ser, se analisarmos com cuidado nossos gostos, nossas aspirações, descobriremos coisas que nada na nossa existência atual e com a educação recebida pode explicar. Façam esse exercício, é muito interessante. Vocês veem dentro de si certas tendências, né? Certas manias, certos hábitos
Aí vocês vão perceber que isso decorre, que a sua alma é imortal. Então, quanto às faltas que nos arrastam nessa vida, a causa dessas faltas, elas não deixam de subsistir. Então, se eu fui orgulhoso, eu vou ter uma existência mais apagada, mais obscura, serei palco, sofrerei humilhações. Para quê? Para entender essas questões. Questões mentais, questões de sentimento, questões de ideia, que nós precisamos elaborar. E o palco dessa elaboração é a vida, é a vida atual, a nossa vida de reencarne. Então, por quê? Porque enquanto nós não apagarmos completamente essas falhas do nosso caráter, elas subsistem dentro do nosso espírito e nos faz errar. Então, nós não teremos um espírito puro, imaculado, enquanto nós não extirparmos do fundo do nosso ser esses sentimentos que fazem, sentimentos errados, adversos da lei divina, que nos faz errar em reencarnação e reencarnação. Por quê? É como se fosse um X. A gente é apanhado no flagra de pensamento, agido erradamente, porque ainda não extirpamos dentro de nós esse mal. Paulo nos fala sobre isso, que ele fala, eu não sei reproduzir aqui, no dado tempo não tem como buscar esse acesso, mas por que eu, que estou caminhando no sentido de me tornar um homem de bem, faço mal ainda no meu semelhante? Por que as minhas atitudes ainda são um erro? Paulo se pergunta isso. E as ideias inatas não são outra coisa senão a herança intelectual e moral que nos levam às vidas passadas. Basta observar uma criança. Basta observar quem somos nós. Então, o objetivo da vida é o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser. Que condição, que meio melhor, Leon Denis nos pergunta, nos convém para realizar esse objetivo. Ele nos fala aqui primeiro da riqueza. O homem pode, mas antes de nós falarmos da riqueza, eu vou citar aqui. O homem pode trabalhar para este aperfeiçoamento em todas as condições, todos os meios sociais. Entretanto, ele terá mais êxito mais facilmente em certas condições determinadas. Então, Leon Denis fala primeiro a riqueza. Ele fala que a riqueza proporciona ao homem poderosos meios de estudo, permite-lhe dar ao seu espírito uma cultura mais desenvolvida e mais perfeita. Coloca em suas mãos facilidades maiores de aliviar seus irmãos infelizes. Então, a riqueza, e é lógico que é uma prova extremamente difícil, extremamente, muito mais às vezes que é problema, de você ter o conhecimento, de você poder, nessa concentração de recursos materiais, aliviar a vida dos seus semelhantes e não ser, eu, com palavras minhas, o sugador de recursos materiais da sociedade. Aqui o Leon Denis faz, no final dessa página, ele também vai falar agora sobre a miséria. Aí ele faz essa comparação. Isso, né? Então, e ele fala que a miséria também tem seus assustadores perigos. A degradação dos caracteres, o desespero, o suicídio. Então, é sim. E a gente pode falar que será que é só a miséria material que nos faz isso? Ou a miséria moral que também proporciona isso? Uma ilusão, uma ignorância dos objetivos maior desta vida que nos faz errar bastante. Avançando um pouco mais, ele fala que ele fecha isso. A pobreza, aproximando-nos dos humildes, nos faz compartilhar de suas dores. É preciso ter sofrido em si mesmo para apreciar os sofrimentos de outro.
interessante essa frase, né? Os pequenos e aproximados pela necessidade vivem, às vezes, numa comovedora fraternidade. Então, ele dá um exemplo muito interessante dos pássaros no inverno, em que eles se agasalham uns contra os outros em silêncio, né? Mas no verão, eles começam a brigar, começam a disputar, porque no verão tem uma abundância de recursos materiais. E ele nos compara a esses pássaros. É interessante? É uma realidade. Eu já vivi isso. Então, numa condição modesta, seria mais conveniente para o espírito desejoso de progredir, de adquirir as virtudes necessárias à sua ascensão moral. Leandro ele nos fala que nós temos, não nesse livro, mas no porquê no problema do ser e do destino, depois da morte, que são necessárias e são muito profícuas em inúmeras vidas obscuras que nós temos, inúmeras reencarnações obscuras, que muitos aqueles que não conhecem o Espiritismo acham que só temos reencarnações como príncipes e princesas e muito ricos, né? Mas não. Nós temos inúmeras existências obscuras que servem de tecedura moral, tecedura das forças, para que nós possamos, às vezes, viver uma existência mais esplendorosa. Ele fala também, o homem sábio, ele será sóbrio e laborioso, contentando-se com pouco, prendendo-se, acima de tudo, aos prazeres da inteligência e às alegrias do coração. Olha, meus amigos e minhas amigas, a vida de estudo e a vida do trabalho nos protege bastante de muitos distâncias. A vida obscura, ela protege, de uma certa forma, que você caia em pesadelos morais que podem impactar a sua reencarnação. Assim, fortificado contra os assaltos da matéria, o sábio, sob a luz pura, da pura luz da razão, verá resplandecer seus destinos, esclarecendo sobre o objetivo da vida e o porquê das coisas, permanecerá firme, resignado diante da dor, saberá fazê-la servir para a sua depuração, para o seu adiantamento. Então, ele conclama a todos aqui a ser sábio, a refletir sobre o seu destino. Eu convido a todos, aqueles que têm dúvida, dê uma consultada lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, explica muita coisa. Então, quando você tem esse conhecimento, como a Cristina falou lá, qual é o nome daquele texto, Cristina, do Joana, que ela escreveu no Evangelho? É a paciência. Capítulo 9 tem 7. Aí entra dentro da paciência, fala sobre a dor. Então, né? Por quê? Nos fortalece para enfrentar a prova com coragem, sabendo que ela salutar, que ela é o choque que rasga as nossas almas e que unicamente através de despedaçamento pode se extravasar o fel que está em nós. Entende? Então, ele fala com uma frase só, que eu estava falando atrás. Nós precisamos tirar esse fel dentro de nós, esses pensamentos que ainda nos alimentam e que fazem efeito, mesmo que a gente desconheça. Então, no momento em que você consegue fazer luz às forças que te movem, às forças que te constituem, você consegue melhorar e determinar o caminho disso. E às vezes, quando nós somos objeto de dores cruciais, dores morais, eles nos conclamam a olhar seres, nossos irmãos, que vieram aqui encarnados e que transcenderam. Joana d'Arc, Sócrates, Jesus da Cruz, né? E muitos outros, né?
que padeceram sob dores, mas na defesa de coisas sublimes que nos marcaram a existência. Quantos sábios da ciência tiveram vidas obscuras, mas contribuíram paulatinamente, grandemente, para a melhora do nosso mundo físico. Enquanto, depois dessas vivências todas, nós advém o que é? O desencarne. E Leon Denis nos fala assim: enquanto, enfim, após uma existência bem preenchida, a hora solene chegar é com calma, sem pesar, que acolherá a morte que os humanos envolvem com um aspecto sinistro, a morte, pavor dos poderosos e dos sensuais, e que, para o pensador austero, é apenas a libertação, a hora da transformação, a porta que se abre para o império luminoso dos espíritos. E é sobre esse limiar, o espírito, como juiz, representante de Deus, perguntará: que fizeste da tua vida? E ele responderá: lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça, dei aos meus irmãos o exemplo da retidão, da doçura, aliviei os que sofrem, consolei os que choram, e agora que o Eterno me julgue e eis-me em suas mãos. Assim, Leon Denis termina esse capítulo. Eu gostaria que nós pudéssemos terminar nossas vidas com esse sentido de consciência, já que nós seremos os nossos próprios julgadores, nós nos julgaremos. Então, nessa passagem do ano, nesse ano que termina, né, nesse ciclo de 365 dias, né, que termina, que possamos pesar a nossa existência e tomar um rumo melhor, que é possível sempre. Muita paz. Aí, então, nessa pergunta, que fizeste da tua vida, vamos então começar a pensar desde já o que estamos fazendo da nossa vida, porque ainda dá tempo da gente ir acertando algumas arestas, né? Correndo atrás de um procedimento melhor e cada dia fazer uma forma diferente, procurar nos melhorarmos. Obrigada a todos que nos assistiram, aqueles que deixaram o seu likezinho, porque eu já vi que tem vários likezinhos aí, continue deixando, os que vão assistir depois. E gostaria de falar para vocês que na próxima semana nós vamos falar sobre o objetivo supremo. Que vocês tenham uma noite abençoada. Nós vamos entrar, sim, num novo ano, mas continuar fazendo o que estamos fazendo. Então, vamos aperfeiçoar cada dia nesse ano de 2024. Uma boa ação por dia. Muita paz e um ano novo tranquilo, com Jesus nos corações. Tchau, Paulo. Tchau, Cristina. Eu peço para que vocês possam compartilhem esse programa, para que ele possa ser irradiado, né, veiculado para todos os amigos das famílias que vocês conhecem, né, para que nós possamos, Leon Denis possa ser um objeto de estudo mais profundo, porque ele é também o filósofo do Espiritismo. Muita paz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.